viva, uma igreja edificada, forte. Vamos estar unidos, somos uma família, né? Amém? Então, quero fazer a abertura da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de estar abrindo o Evangelho de João, é o capítulo 3, e um dos clássicos da Bíblia, né? Eu tenho como um dos clássicos, há muitos irmãos que sabem até de cor esse clássico. Capítulo 3, versículo 16. E se você puder, por gentileza, permanecer de pé por alguns minutos para a gente fazer a leitura da palavra. E se você também não puder, deve ficar sentado, vai receber também a abertura da palavra. Amém, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém. Essa palavra do Senhor é uma palavra de mediador, né? Jesus está trabalhando nesse momento, está sendo mediador de nossa vida entre a terra e o céu. Aquele que está no senso destino nessa noite. Jesus está colocando um destino nessa noite. Que a vida eterna continua. Nós não podemos ser merecidos, ficar pagando pelo mundo. Que a vida eterna de cada um. E que a vida eterna seja para sempre, meu Senhor. Amém? Quero orar essa palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor mais uma vez essa noite, em oração. Senhor nosso Deus, Pai soberano, Pai, sobre essa tua palavra, Senhor, de abertura, Senhor. Que nós não perecemos, Senhor, que nós não ficamos, Senhor, pelos caminhos, Senhor. Que nessa noite, Senhor, há uma grande aliança, Senhor, há um grande encontro novamente contigo aqui, Senhor. Queremos refazer nossas alianças mais uma vez, Senhor. Queremos sair daqui transformados, renovados na sua palavra, Senhor. Que haja, meu Pai, aqui, Senhor, restituição de vida, Senhor. Estamos falando de vida, Senhor. Que haja, meu Pai, quebrantamento, Senhor. Que a pessoa realmente, Senhor, ela possa, Senhor, abaixar, meu Pai, dos seus escudos, Senhor. Tirar, Senhor, aquelas correntes, Senhor. E deixar a sua palavra, Senhor, entrar no seu coração, Senhor. Para que ela seja realmente, meu Pai, transformada, Senhor. Porque a sua palavra, Senhor, é linda e é maravilhosa, Senhor. Quando nós falamos e pregamos o seu evangelho, Senhor, para as pessoas, Senhor. Muitas pessoas entendem que nós queremos prender ela, mas nós não queremos, Senhor. Queremos te dar libertação, Senhor. Queremos te dar livramento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama, meu Pai, agora sobre a sua igreja, meu Pai, agora, Senhor, as bênçãos, meu Pai. Os dons de cura, Senhor. Dons de sabedoria, Senhor, sobre a sua igreja, meu Pai. Dons de fé, Senhor. Dons de profecia, Senhor. Dons de falar em língua, Senhor. Dons de entendimento de língua, Senhor, dentro da sua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, através do louvor, Senhor. O Senhor venha agora abençoar, meu Pai, os seus levitas, Senhor, que estão aqui, Senhor. Abençoa poderosamente cada um aqui, Senhor. Fale com eles, Senhor, no coração, Senhor. E eles venham derramar, meu Pai, sobre a sua igreja, Senhor, do seu amor, Senhor. Abençoa, meu Pai, também os trabalhadores, Pai, os diáconos, meu Pai. Aqueles que estão no data show também, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar na vida deles, Senhor. E a mensagem, Senhor, aplicada aqui, Senhor, seja uma mensagem vista pela sua igreja, Senhor. E que eles possam ter discernimento, Senhor, ter sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, também a vida do pastor, que vai estar ministrando, Senhor, a palavra aqui, Senhor, nesse altar. Que a palavra, Senhor, ela venha sair, ela venha correr como bênção, Senhor, na sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa poderosamente mais uma vez esse culto, Senhor. Que seja um culto abençoado, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu vou convidar a gente a continuar nessa atmosfera tão gostosa
O Senhor falou que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós. O Senhor falou para ficarmos firmes nas promessas do Senhor. E disse também que nós somos os guerreiros de Ti, Pai. E nós devemos nos alistar para esta guerra. E Espírito Santo, nós pedimos para que esta palavra e esse desejo de ouvir a Tua voz continue sobre as nossas vidas. Eu não sei o que motivou as pessoas a estarem aqui hoje. Não sei se foi por um convite, foi porque é o coração, é o desejo de estar aqui, porque são os nossos irmãos. Não sei, Jesus, se alguém está aflito e desejou vir à Tua casa hoje porque precisa sentir o Teu toque. Algo trouxe essa pessoa até aqui, Pai. Foi o Teu Espírito Santo que trouxe essa pessoa para cá. Por isso, Deus, eu peço que da mesma forma como o Senhor nos trouxe aqui, o Seu Espírito Santo continue trabalhando em nós e que possamos sair daqui cheios de Ti, com a resposta que viemos buscar da Tua parte. Oh, aleluia! Outro lugar.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora chega um momento muito importante, irmãos, que é o momento da palavra de Deus, né, irmãos? Deus quer falar conosco. E hoje quem vai estar ministrando a palavra de Deus é meu sobrinho Júnior, ele é presbítero do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E sempre que nós convidamos o Júnior vem cá, Júnior. Vem para cá e está com a esposa dele. E sempre que nós convidamos ele tem nos atendido, irmãos, né? Ele esteve na festividade, pregou nas festividades, foi uma bênção, Deus usou ele, como sempre tem usado. E com certeza Deus já tem uma palavra no coração dele para poder estar passando para a igreja do Senhor. Então, quero chamar o Júnior aqui, vamos estar orando por ele. E Deus vai estar falando conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Se você estiver cansado, pode sentar. Mas se não, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis.
Segunda Reis, no capítulo de número 11, por gentileza, pegue sua Bíblia neste momento. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto. Esse quarto aqui, em uma de suas ramificações da palavra, nós encontramos a expressão porão, amém? E colocou num quarto no porão, com a sua ama, para escondê-lo de Atalia, assim ele não foi morto. 3. 6 anos ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Antes de você sentar, por gentileza, se não for te incomodar, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, segure ela. Segure apertando até ela dizer: eu vou para o céu. Eita fraca. Eu vou para o céu. Agora que ela disse que vai para o céu, porque segundo Paulo nós podemos profetizar para os salvos. A profecia é para salvo. Então você vai liberar uma palavra para alguém que está do seu lado, dizendo assim: é tu porão para o triunfo. Fala para ele. Se você acredita, por mais uma vez, repita essa verdade: é tu porão para o triunfo. Glória a Deus. Pode se acertar dando melhor glória a Deus. Queridos, antes de entrarmos aqui nessa noite em uma outra dimensão, quero externar a minha gratidão a Deus por retornar a esta casa. Eu creio que seja a 4ª vez. Eu me sinto bem estar aqui neste lugar, onde eu posso rever não só o pastor, mas também meu tio, a minha família. Que Deus continue abençoando o Araújo. Amém? Eu glorifico a Deus que cada dia que nós entramos aqui, mais essas cadeiras vão ficando cheias, né? Tem acompanhado nas redes sociais também, tem crescido o número de seguidores. Eu fico feliz, porque isso de fato é a obra de Deus. É a obra de Deus. Glória a Jesus. Vejo também a minha avó ali. Deus abençoe, vó. Glória a Jesus. Minha esposa, quero agradecer a vida dela, porque ela está meio enferma e a gente tem saído bastante. Ela, quando ela está bem assim, não é bom mexer com ela. As irmãs sabem, os varões conhecem bem, né? Mas glória a Deus, ela pôde me acompanhar nessa noite. Me sinto muito bem. Amém? Queridos, um texto que mexe com o meu coração, e eu desejo expor à igreja. Prometo ser breve aqui, até perguntei o tempo. Vou ser breve aqui, mas eu preciso de toda a atenção. E você pode atribuir nesta noite, não a mim, que sou homem falho, pequenino diante de Deus, mas aquele que me enviou aqui nesta noite, porque eu tenho certeza de uma palavra que está no meu coração. Eu quero expor à igreja nesta noite. Queridos, palavra esta que se encontra no livro de 2 Reis. E quando falamos do livro de Reis, o livro das Crônicas, os livros históricos, quando nós mencionamos eles aqui na igreja, nós ficamos assim um pouco distante. Eu explico por quê. Porque quando nós folheamos os seus primeiros capítulos, nós nos deparamos com muitas genealogias. É muito nome, é fulano que gera ciclano e por aí vai. E quando a gente se depara com estas genealogias, com esses nomes diferentes, a nossa tendência é pular essas folhas. A tendência nossa, devido a uma leitura ficar mais densa, nós mudamos, nós olhamos de uma outra forma, nós buscamos outros textos. Mas olha aqui para mim, se genealogia não fosse importante, Mateus não apresentaria Cristo por uma genealogia.
E é interessante que, quando eu vejo aqui as genealogias na Bíblia, e olhando a genealogia de Jesus, eu vejo uma verdade extraordinária. Qual verdade, pregador? Que dentro de casa ou dentro de uma família de improváveis, Deus ainda levanta profeta. Alguém pegou essa palavra, eu vou repetir com isso. Dentro da família de improváveis, Deus ainda levanta um improvável para o mundo. Glória a Jesus. Eu fico feliz, irmãos, porque quando eu leio o livro das Crônicas e dos Reis, eu vejo história como a deste moço, a de Joás. Mas para que possamos entender o que de fato acontece sobre a vida de Joás, porque eu tenho certeza aqui que poucos conhecem essa história, e é por isso que eu preciso que você redobre a atenção. Quando eu me deparo com essa história, mexe ao meu coração, porque do improvável Deus levou para o trono de Israel. Queridos, não há como falar, não existe possibilidade de começarmos a falar nesta noite sem antes expormos o cenário. E o cenário da vida de Joás, da história de Joás, da casa de Joás, começa algumas centenas de anos atrás. Porque você precisa compreender que as 12 tribos de Israel estão dispersas. Salomão morre, assume o seu filho Roboão, e pela intenção do coração de Roboão, Deus rasga as 12 tribos, fazendo assim uma divisão. É interessante que a história conta que ele até tenta retomar a posse das 12, mas Deus levanta o profeta de nome Semaías para dizer: não constrói ou não reconstrua esta aliança com as 12 tribos, porque uma vez que Deus rasgou, assim continuará. Então, os irmãos bem conhecem essa divisão, atribuída como Reino Norte e Reino Sul. 10 reinos ao norte e 2 reinos ao sul, Benjamim e Judá, representando os reinos do sul, com capital Jerusalém, e o reino norte, atribuído como Efraim ou Samaria. Mas olhe para cá, essa história é muito linda, e o texto diz que Roboão, ele permite esta divisão, por não ouvir os conselhos dos mais velhos. Vou repetir isso aqui: as tribos são rasgadas, os reis são divididos por falta de ouvir conselhos dos mais velhos. Ele fecha com a sua galera, e o que acontece? Divisão. Então olhe para pelo menos uma pessoa que está do seu lado e diga assim: é necessário, fale aí para ele, é necessário ouvir os mais velhos. O texto diz que as tribos são rasgadas. Ele até tenta reconciliar, mas não há como. E é dessas tribos que surgem reis, famílias, governos. E para que os irmãos fiquem conscientes do que nós estamos falando, o reino norte, ou as 10 tribos, os maiorais, ninguém agradou o coração de Deus. Os reinos que assumiram os tronos, ninguém andou nos caminhos do Senhor, ao contrário da nação de Judá. E isso é tão grave, irmãos, que até os dias de hoje, o reino norte foi destruído e só será reconstruído, ou só será amparado na volta de Cristo. Mas a nação de Judá, o reino sul, eles oscilavam. É por isso que no cativeiro babilônico existia um tempo, e o tempo foi 70 anos. É porque dentro deste cativeiro ainda existia um povo que orava. Cadê você? Será que você está aqui nessa noite? Diante de um cativeiro tão grande, ainda assim existe um povinho chamado de remanescentes, que ainda não negociou a palavra de Deus. Mas olhem para cá, o texto diz que dentro desta tribo de Judá, reis oscilavam, mas existiam homens que andavam segundo o coração de Deus. O mais aqui, o top de todos é Davi. Você conhece a história de Davi, a casa de Davi. Mas a história de Joás se dá com a origem em Josafá. Quem aqui já ouviu falar sobre Josafá? Josafá foi um rei que ouviu da própria boca de Deus: por esta peleja tu não terás que pelejar, porque eu desço contigo. Qual é a tua missão, Josafá? A tua missão é adorar. Você adora e eu pelejo por ti no meio do arraial.
chama a atenção é que ele começa o reinado com 35 anos e reina em torno de 20 a 26 anos. E o mais interessante é que ele assume um reino destruído. O seu pai Asa e começa a reconstruir a ortodoxia do culto. Escute isso. Ele começa a trazer a santidade por meio da ortodoxia, por meio dos ensinos. Pastor Tio Guinei, ele chama os juízes e pede para que os juízes saiam nas cidades anunciando a Torá, a lei de Moisés. Era um homem comprometido com a palavra, era um homem que tinha responsabilidade com aquilo que era santo. É por isso que ele vai ouvir da boca do próprio Deus: eu sou contigo. E o mais interessante é ele quem diz: creia nos seus profetas e prosperareis. O que é isso? Ele acreditava numa palavra profética. Mas olhe para cá, não se assuste, nem se escandalize com o que eu vou dizer. Ainda que seja o homem mais santo da face desta terra, ainda assim ele cometerá erros. Aleluia. Será que você pode olhar sério para esse irmão e dizer assim: você vai orar? Fala para ele: você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a Deus, mas infelizmente diga para ele: você cometerá falhas. Por que isso? E um grande teólogo alemão, ele explica essa verdade. Me foge o nome dele aqui, mas há uma teoria que mexe comigo. Qual teoria? Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Nós somos enxertados de essência divina no Éden. Nós carregamos aquilo que vem dele. É por isso que nós cantamos aquele belo hino da harpa: do céu eu tenho saudade. Por que saudade? Se eu nunca fui lá. Mas é que de fato aquele que me gerou é de lá. E quando ele me gerou, não foi uma palavra que ele liberou, mas foi um sopro. E o que é soprar? É fazer o vento sair com a boca. Mas o que é o vento? É o ar que está por de dentro. Ou seja, aquilo que estava de dentro, ou de forma interna no próprio Deus, ele soprou dentro de mim e dentro de você. É por isso que nós entramos aqui e sentimos o desejo de estar na presença de Deus, porque o que é de fato é aquilo que está dentro de nós, não é daqui. Aleluia. Mas essa matéria é. E ainda que nós possamos ser santificados por Deus, a nossa matéria ainda tenta, a nossa carne ainda tenta nos guiar. São gigantes que Paulo trata: a carne e o espírito. Mas olhe para cá, Josafá, um grande homem de Deus, mas comete um grande pecado. E um dos principais pecados de Josafá foi se juntar com o rei do norte. Vou melhorar: o pior erro de Josafá foi se aliançar com a casa de Acabe. Quem é Josafá? Homem de Deus. Quem é Josafá? Homem que dá ouvidos a profeta. Quem é Acabe? Homem profano. Quem é Acabe? Matador de profeta. Agora imagina um homem que é santo e gosta daquilo que é santo, fazendo uma aliança, sentando à mesa, a casa daquele a qual Deus não tem compromisso. Aleluia! E para mim, uma coisa, irmãos, é ter paz, porque é necessário que tenhamos paz com todos. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de. É necessário que tenhamos paz. Vou dar um exemplo. Já pensou se nós vivêssemos em guerra? Já pensou se aquela mulher, a viúva de Eliseu, já pensou se ela vivesse em guerra com seus vizinhos? Ela não viveria a multiplicação de azeite, porque a ordem do profeta foi: vai aos teus vizinhos e traga vasos, não poucos, mas muitos.
necessário que tenhamos paz. Até porque nós estamos na onde? Em Marte ou no mundo? Diga, no mundo. Ninguém aqui é de outro planeta. O próprio Jesus, uma vez orando, e João vai retratar a oração de Jesus, ele disse assim: Pai, eu vou para ti, mas eles vão ficar. Na onde? No mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas seja com eles. Nós estamos aqui de fato no mundo, mas o fato de nós estarmos no mundo não nos condiciona a sermos deste mundo. O que eu estou tentando dizer para você nesta noite é: uma coisa é ter paz com o mundo, outra coisa totalmente diferente é ter comunhão com o mundo. A palavra comunhão no grego quer dizer koinonia. Koinonia vem de uma expressão onde um significado assim mais ou menos: eu sento à tua mesa e compartilho das suas ideias. Você fala e eu aceito. Você estende o braço e eu agarro. Isto é comunhão. Porque eu vi com uma palavra no meu coração. Porque ainda assim quem Deus chamou para ser Josafá não pode se alienar, se aliançar com casa de Acabe. Eu vou falar nesta noite porque o Espírito me conduz a dizer: quem Deus levantou para ser santo não pode se embaraçar com este mundo. Quem Deus levantou para ser sal e luz do mundo não tem como perder as suas propriedades. Porque é muito fácil ser crente aqui dentro, é muito fácil adorar a Deus aqui neste lugar. O difícil é lá fora, em plena sexta-feira, saindo da faculdade, todo mundo convidando para o barzinho, todo mundo convidando para o boteco, e você levantar a mão e dizer: não, eu sou santo, eu sou geração eleita, eu sou que eu vou falar nesta noite, porque o salmista diz bem: aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores, nem ouve os conselhos dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual na estação certa produzirá frutos. Cadê você nesta noite? Será que você pode olhar no olho desse crente e dizer: não se mistura? Aqui dentro marcha, lá fora quer lançar na boquinha da garrafa. Aqui dentro toma santa ceia, lá fora quer pagar de bambambam tomando uísque, cachaça. Ei, não será a possibilidade de sair duas águas desta mesma fonte. Não te mistures. Há um louvor antigo que mexe comigo e diz assim: como que nós podemos ser como a caça que anda no meio de coisas ruins, mas não se suja? Será que você pode olhar para esse crente nesta noite e dizer assim: como é que estão as suas vestimentas? Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para... Fala para ele aí nessa noite, porque eu sei que essa igreja é uma igreja pentecostal. Eu sei que essa igreja ainda prega a Bíblia, e de nada adianta, irmão, pagar de bambambam no Instagram, mas lá fora, no oculto, aonde ninguém vê, está devendo no cartório. Mas assim te diz o Senhor: eu te chamei para ser casa de sacerdote, eu te chamei para ser geração eleita, te separar. Eu vim como profeta nesta noite para dizer para você: eu vou continuar aqui, mas o Espírito me conduz a dizer para alguém nesta noite: a resposta que você pediu para este negócio é: sai daí. Para mim seria mais fácil dizer: Deus está nesse negócio, mas ainda eu tenho um compromisso e quero ter sempre com o meu Deus. E enquanto eu preparava o texto, Deus mandou dizer para alguém que veio buscando uma resposta sobre um negócio: sai enquanto é tempo. Aleluia! O problema é que não
não ficou, pastor Claudinei, numa aliança de boca ou de uma forma verbal. Josafá, irmãos, eu não sei se ele tinha uma síndrome de inferioridade, mas toda vez que um reino se levantava, ele queria recorrer ao armamento bélico de Acabe. Porque assim, tem lutas que até nós vencemos, mas aí a afronta vem maior. Só que a estratégia não pode mudar. A estratégia sim precisa ser permanecer. Olha aqui para mim, eu vou acelerar aqui, mas eu preciso dizer isso. Você sabe, olhando para o Novo Testamento, você sabe por quê? Ou qual é a causa do judeu ter uma rixa com o samaritano? Você sabe o que causou essa rixa? Diga assim, a mistura. A mistura. É por isso que Jesus, falando com aquela mulher, ele vai dizer que ele procura alguém que o adore em espírito e em verdade. Porque não adianta ser espiritual, mas não ter verdade. E não adianta ser verdadeiro, mas não ser espiritual. Se você pegar a origem de Samaria, é uma mistura de povos. O que é isso? É uma mistura de santo com profano. É uma mistura de aquilo que Deus se agrada com aquilo que vai agradar o povo. Aquilo que verdadeiramente é uma essência para Deus, com aquilo de fato que vai atrair o povo. Mas Deus te chamou para ser diferente. Se você pegar, eu vou continuar, mas Deus está me guiando nisso aqui, eu não preparei. Não preparei essa parte, mas Deus está me guiando. Se você pegar, quando Deus pede para Moisés fazer as essências, pastor Claudinei, do altar do incensário, Deus ele vai falar para Moisés dessa forma. Você vai pegar tal planta, tal raiz, tal essência e vai fazer um perfume meu. E diga ao povo que este é o meu cheiro. E ninguém pode perfumar a casa com o meu cheiro. Qual cheiro você tem exalado? Qual cheiro você tem exalado nesta noite? Qual cheiro a igreja tem exalado nesta noite? Será que é um cheiro miscigenado, misturado com a casa de Acabe? Ou é um cheiro puro? Glória! Glória! Josafá ele entrega agora o seu filho, Jorão, Jeorão. Agora o trato já não é mais verbal, o trato é matrimonial. Ele entrega o seu filho, e quando ele entrega o filho, pastor Claudinei, Deus levanta o profeta Jeú, porque profeta que é profeta não tem medo de Josafá. Aleluia! Porque tem profeta que muda a mensagem mediante o tamanho do estabelecimento. Tem profeta que prega uma mensagem numa congregaçãozinha, mas na sede muda a mensagem. Mas ainda Deus levanta João Batista, que independente de quem esteja assistindo a mensagem, ele vai olhar e vai dizer: no machado, a raiz já foi posta no machado. Deus ainda levanta profetas verdadeiros. Jeú chega a Josafá e diz: Josafá, por amor a ti Deus não te corrigirá, mas Deus punirá a tua casa por causa dessa aliança. Para adiantarmos aqui, Jeorão casa-se com uma filha de Acabe. Josafá entrega o seu filho à mão de Atalia, filha de Acabe. Agora, toda a cultura pecaminosa do reino norte transpassa o muro da santidade de Judá ou do reino sul e adentra, impregna. Como assim? Porque o primeiro intento de Jeorão, filho de Josafá, vou matar os meus irmãos para ficar sozinho no trono. Os filhos de Josafá, todos foram mortos pelo próprio irmão. Quem é Josafá? Bisavô de Joás. Escute, a mensagem está em Joás, mas olha o que acontece na família deste moço. O próprio vô mata todos os seus irmãos
profetizou para Josafá: vai trazer um juízo a toda a casa de Acabe. Ele reúne um grupo de profetas e matam todos a fio de espada, porque isso já tinha sido profetizado pela boca de Elias. Olhem para cá. Josafá gera Jeorão, Jeorão casa-se com Atalia, e eles têm filhos, e um desses filhos é Acasias, que é pai de Joás. Mas o primeiro intento de Jeorão junto com Atalia é: vou matar os meus irmãos, porque a intenção do pecador é: vou dominar sozinho. Aleluia. Mas só que ainda assim Deus levanta profeta. Depois você pega na sua Bíblia, você vai ver que Elias já tinha morrido uns 6, 7 anos antes. E quando Jeorão assume o trono e mata os irmãos, misteriosamente chega uma carta profética de Elias. E isso a história corrobora, dizendo que antes de morrer, Elias escreve uma carta. Porque toda a impunidade desse mundo Deus trará juízo. Aleluia. A carta dizia: tu não viverás, tu morrerás. E foi assim. Toda a casa, irmãos, que se aliançou com Acabe e Jezabel, através de Atalia, todos morreram, inclusive Acasias, filho direto de Jeorão, com Atalia, pai de Joás. Todos morrem. Atalia resta. Quem é Atalia? Filha de Acabe com Jezabel. Agora ela já não tem mais esposo, porque o seu filho que estava reinando no lugar do seu esposo também morre ao fio de espada de profeta. Então qual é a intenção dela? Se a casa de meu pai foi morta a fio da espada, a casa de Davi também morrerá. Foi isso que nós lemos aqui. Ela olhou para o reino norte e viu toda a sua família morta a fio de espada. E o seu filho que assumiria o trono, com 1 ano de trono, morreu também. Qual é a intenção dela? Já que lá todos morreram, eu vou matar todo mundo aqui. E a Bíblia diz que começou um assassinato em massa. Mata um, mata dois, criança, jovem, adulto. Todos que tinham a ascensão ou a possibilidade de chegar ao trono, Atalia mandou matar. A palavra de Atalia era: se a minha casa não prospera, a casa de Davi não prospera. Se a minha casa não tem trono, a casa de Davi não tem trono. Aleluia. Só que o que Atalia não sabia é que cerca de 80, 90, 150 anos atrás, Deus já tinha feito uma promessa para o homem, para um jovem pastor, que foi mais ou menos assim: tu não construirás para mim um palácio, mas eu faço uma aliança contigo. A tua casa não se apartará do trono de Israel. Eu vou melhorar nessa noite a minha retórica, porque a Atalia vem forte tentando nos matar, porque a Atalia vem forte tentando nos levar para fora. Mas o que ela não sabe é que antes da fundação deste mundo, eu já tinha feito uma promessa, e a promessa é: a minha graça sustentará a tua vida. Eu sei que o braço de Atalia vem forte, mas Atalia luta não é contra o braço de homem, mas contra o braço do próprio Deus. Todo o plano de Atalia está caindo por terra nessa noite. Toda a intenção de Atalia em matar aquilo que Deus projetou, todo o projeto de Atalia que está tentando enterrar aquilo que Deus levantou, está caindo por terra nesta noite. Atalia tem um intento: se a minha casa não prospera, então a de Davi não prospera. E ela começa a matar todo mundo. Só que o texto diz que uma mulher, já vou encerrar, o texto diz que uma mulher se levanta, Jeozeba, irmãos, ela é irmã de Acasias. A Bíblia não diz se ela é filha de Atalia, porque vocês sabem que os reis poderiam ter várias esposas. Então o texto não diz que ela é filha de Atalia, mas diz que ela é irmã de Acasias, pastor.
Essa irmã de Acasias, ela é filha de Jeorão, esposo de Atalia. Ela é irmã. Ela poderia chegar ao trono também, porque ela é a única sobrevivente da casa de Josafá. Só que mexe comigo a atitude dessa mulher, porque não adianta eu estar sentado no trono sem ser chamado para sentar. Vou repetir isso aqui. Eu sei que aqui isso aqui não acontece, não vai acontecer, mas na minha igreja acontece muito, e você já ouviu falar sobre isso. É muita gente que quer tirar o microfone da sua mão e quer fazer aquilo que você faz sem ser chamado para fazer. Hoje a briga, o esfriamento da igreja é isso. É um tentando fazer aquilo que o outro faz sem ser chamado para fazer. Mas Deus nesta noite está quebrantando o nosso coração e trazendo o entendimento. Qual o entendimento? Que o meu nome se perca, mas que o propósito se cumpra. Ai, irmãos, se Deus levantasse mais crentes, como aquela menina levada escrava pelo exército de Naamã, aquela menina cativa, ela dentro do cativeiro, na casa de Naamã, ela olha para Naamã e diz assim: você está leproso, né? E eu estou cativa aqui, mas lá na minha terra tem um homem. A Bíblia nem diz o nome dela, mas apresenta a menina como uma ponte. Porque de fato não adianta eu marchar se eu não fui chamado para marchar. Não adianta eu sair rodando de ponta cabeça se Deus não me chamou para isso. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Chega muita gente, irmão, olha aqui para mim que eu vou falar isso aqui. É muita gente vendo o potencial do menino e querendo matar o menino sem que ele cresça. É muita gente querendo matar o menino, pastor, sem que o menino apareça no cenário. Por quê? Porque ela já ganhou o movimento. Mas nesta noite Deus está levantando pessoas quebrantadas. Se for para trazer o livramento, o menino vai trazer. Se for para ser... Agora pergunta para alguém aí: você sabe o que é ser escondido por Deus? Fala para ele. Ele falou que quer ser escondido? Fala para ele. Fala aí, crente. Você sabe o que é ser escondido? Protegido? Ok. Mas eu vou aqui esmiuçar o que é ser escondido por Deus. Ser escondido por Deus, vamos lá. Alguém está vendo esse copo aqui, sim ou não? Não, né? Então, às vezes, ser escondido por Deus é ser esquecido por esse mundo. Você sabe o que é ser escondido por Deus? É alguém olhar para você, saber da tua história e cruzar a calçada, fingir que ninguém te conhece. Sabe o que é ser escondido por Deus? É você esperar aquele telefonema na segunda, na terça, e parece que todos te esqueceram. E de fato te esqueceram. Mas o fato de ser escondido por Deus e esquecido pelo mundo não o faz esquecido por Deus. Você está escondido, mas não esquecido por Deus. Glória! Porque enquanto Deus esconde você, Ele também te preserva. Porque se Joás aparece no cenário antes do tempo, ele morre. Porque é melhor ser vendido como José foi vendido e passar um tempo no Egito do que morrer dentro de casa pela mão dos irmãos. Aleluia! É melhor ser betumado numa arca e ser deixado à beira-mar do sulco e ficar 40 anos no Egito, como fez Joquebede com Moisés, do que aparecer e ser morto por Faraó. Você lembra do apóstolo Paulo? Que ele teve aquela conversão a caminho de Damasco? Sim ou não? Sim. Ficou 3 anos no deserto da Arábia jejuando em penitência. Mais 14 anos para ser aceito, mais ou menos pela igreja de Jerusalém. Os profetas as suas profecias foram sendo ouvidas depois de 70, 80 anos da sua morte. O próprio Jesus esperou 30 anos para aparecer numa ascensão ministerial.
Você pode olhar para esse crente e dizer assim: aquilo que não te mata te preserva. Fala para mim. Vou encerrar agora, porque eu sei que há pessoas aqui que estão ocultas por Deus e em Deus, mas parece que todos te esqueceram. E parece que todos te esqueceram. Parece que aquele sorriso que você recebia outrora, você não recebe mais. A dura coisa é você esperar um abraço. E parece que todos esqueceram a sua história. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Você enfrentar grandes vales. E quando você tem força para ir para a igreja, ninguém pergunta: onde você está? Você está de pé? Tem alguém chorando aqui, eu vejo pessoas chorando. Não tem um abraço para te dar. Mas você precisa entender que enquanto você está no esconderijo, Deus está te preservando. Deus está te preservando. Você está escondido, não é sinal que você está esquecido pelo céu. Prova disso, Deus fala contigo nesta noite. O 7º ano chegará e será do porão para o triunfo. Está levantando Joás aqui nesta noite. Eu vou melhorar, porque o Senhor está dizendo aqui na minha mente: eu falo, então eu vou dizer. É por isso que a tua empresa não explodiu. É por isso que você não conseguiu concursar esse concurso, fazer esse concurso. É por isso que você não explodiu de vez. É porque assim diz o Senhor, como profeta eu falo de olho aberto: se o Senhor te der, tu te perde. Se o Senhor te der, tu se perde. Então, enquanto isso que Ele faz, Ele te oculta, Ele te preserva, Ele te esconde. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um